Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula e a nossa videoaula de hoje é no livrinho de História. Então vamos pegar aí o nosso livro de História, porque vamos revisar aí um pouquinho sobre o conteúdo aí, falando sobre os documentos de identificação e também nós vamos falar de um conteúdo novo que é linha do tempo, ok? Então vamos pegar o nosso livro e também o lápis, porque logo após tem atividade proposta aí no livro para vocês responderem. Então vamos lá? Vejamos aqui. Os documentos de identificação. Todas as pessoas têm direito aos seus documentos. É lei. Assim que nascemos, nossos pais ou responsáveis devem solicitar alguns documentos. E aqui nós temos, alguns documentos que conhecemos, que foi visto na sala de aula, tá? E estão aqui para ser revisado. E nós temos aí o CPF, cartão do SUS, nós temos certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho, Nós temos aí carteira de habilitação. Então, todos esses documentos aqui, tá? A pessoa tem direito, tá? De ter esses documentos. É lei. E olha só. Este documento aqui é chamado do quê? Certidão de nascimento, que comprova que nascemos. E é com ela, tá? Com a certidão de nascimento, que tiramos outros documentos. Então, precisa da certidão de nascimento para começarmos aí a tirar outros documentos, ok? E temos aí a carteira de vacinação. É tirada em postos de saúde, de vacinação ou hospitais. Nelas são registradas, para que serve, A caderneta de vacinação, a carteira de vacinação. Serve para registrar, tá? As vacinas que vão ser tomadas, tá? Que ainda serão tomadas e as que já foram tomadas. Então, serve aí para registrar as vacinas. A carteira de identidade, ou RG, tá? Pode ser chamada aí. É o documento que comprova quem você é. Nela a sua foto e sua assinatura. Então, na carteira de identidade, nós temos a foto da pessoa e assinatura, ok? CPF, cadastro de pessoas físicas. Com ele, podemos abrir contas em bancos, ter cartões de crédito ou débito e acesso a outros documentos, tá bom? Então, nós temos aí o CPF, cadastro de pessoas físicas. Carteira de trabalho, deve-se registrar tudo sobre o trabalho da pessoa. Então, a carteira de trabalho fica registrado no que a pessoa está trabalhando, quanto a pessoa está ganhando, tá bom? Então, tudo isso é registrado na carteira de trabalho, quando a pessoa, tá? Tem a carteira assinada aí nos comércios, nas lojas, tá? Em supermercados. Então, a carteira de muitos são assinada. Por quem? Pela empresa. O que vai ter nessa carteira de trabalho? O tipo de trabalho que aquela pessoa está exercendo e quanto aquela pessoa vai ganhar, ok? Ou seja, o salário. E aqui nós temos o título eleitoral. É o documento que lhe dá o direito de votar. No título eleitoral, nós não temos fotos, tá bom? Como vocês podem ver aí na imagem. E nós temos embaixo o quê? A Carteira Nacional de Habilitação. Nos dá direito a dirigir, tá? Então, nos dá direito aí de dirigir. E na Carteira de Habilitação, tem que ter a foto e alguns dados pessoais, ok? Carteira de Estudante. É o documento que reconhece os alunos matriculados em escolas credenciadas pelo Ministério da Educação, tá bom? Em algumas escolas aí públicas tem a carteira de estudante e na carteira consta alguns dados da pessoa e também a foto. Vamos praticar? Vamos ver se realmente lembram do que eu acabei de falar, do conteúdo? Então, vamos lá. Por que é importante ter a certidão de nascimento? Por que será que é tão importante termos a certidão de nascimento? O que comprova a certidão de nascimento? Você sabe? Você lembra? Olha só. Porque comprova
a nossa existência. Isso mesmo, se nós não temos a certidão de nascimento, nós não somos considerados um cidadão, tá bom? Então, a gente tem que ter aí a certidão de nascimento para comprovar a nossa existência, que nós existimos, ok? Quais são os documentos que têm foto? Vocês lembram quais são os documentos? Vamos ver. Carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, carteira de estudante e certificado de reservista, tá? Nós temos aí as fotos nesses documentos, tá? Esses documentos contêm fotos. Vamos lembrar aí. E aqui nós temos o quê? Quais são os documentos que não têm foto, tá? Que a gente viu. Quais são os documentos? Certidão de nascimento, título eleitoral, CPF e carteira de vacinação. Esses documentos aí não têm foto, ok? Qual a importância da caderneta de vacinação ou carteira de vacinação? Que importância ela tem? Olha só, para registrar as vacinas que a criança tomou e as que ela precisa tomar. Então, aí, a importância da caderneta de vacinação, ok? Agora, vejamos. Quem possui documento, o que pode fazer uma pessoa que possui documento? Olha só. Pode estudar, né? O pai vai precisar do registro de nascimento para poder fazer a matrícula, então pode estudar. O que mais? Pode abrir conta no banco, né? Lá, utilizando o CPF, o documento pessoal, né? Depois, pode votar com o título eleitoral. Você tendo o título eleitoral, você pode votar. Também pode receber as vacinas. Olha só, então se tem documento também pode receber aí as vacinas. Agora, quem não possui documento, o que pode acontecer? Olha só, não existe perante as leis do Brasil registrada no cartório logo após o seu nascimento, para constar aí que esta pessoa existe perante as leis do Brasil, tá bom? Quem não possui documento não pode estudar, tá? Então, se não tem documento, não vai poder estudar. Por quê? Para estudar, precisa fazer a matrícula, precisa ir da certidão de nascimento, ok? Terminamos aqui a revisão sobre a identificação, tá bom? Dos documentos, ok? E agora nós vamos ver a linha do tempo, conteúdo novo, tá bom? Então, fiquem atentos aí. Então, o que quer dizer linha do tempo? Olha só, todos nós temos nossa história e ela começa no momento de nosso nascimento. Então, tem toda uma história por aí, tá bom? Então, vamos ver aqui. O tempo vai passando e passamos por algumas transformações. Como vocês podem ver nesta imagem, algumas transformações acontecem, tá? Ao longo aí do tempo. Crescemos e o nosso corpo sofre mudanças que podem ser registradas em uma linha do tempo. Como vocês podem ver, nós temos aqui pessoas de diferentes idades. Então, aí já dá para entender quais são essas transformações, essas mudanças que acontecem aí no tempo, em relação aqui, tá bom? A linha do tempo. Então, passamos aí a primeira infância, tá bom? Na linha do tempo, que corresponde ao período de 0 a 6 anos de idade. Então, aqui na linha do tempo, a primeira infância, aqui vem em primeiro lugar. Depois, a segunda infância, que corresponde ao período dos 6 anos aos 12 anos de idade, tá bom? Aqui já é a segunda infância. Vamos prestar atenção. A adolescência, momento de nossa vida que corresponde ao período dos 12 anos aos 18 anos de idade. É uma fase em que percebemos mudanças no nosso corpo. Esta é uma fase em que percebe-se algumas mudanças no corpo, ok? A fase adulta corresponde ao período dos 18 anos aos 60 anos de idade, ok? Então, aqui é a fase adulta, pessoa adulta, tá? Entre os 18
aos 60 anos de idade. Aqui nós temos o quê? A terceira idade corresponde ao último terço da vida, considerada a partir dos 60 anos de idade, tá bom? Então, aqui é a última etapa, tá? Da linha do tempo, que é a terceira idade, tá bom? Que é a partir aí dos 60 anos de idade. Então, nos vemos na nossa próxima aula, porque nossa aulinha terminou por aqui. Reveja aí o conteúdo, tá bom? A revisão lá do conteúdo dos documentos de identificação e o conteúdo novo também, revise aí sobre a linha do tempo, ok? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!